Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos trabalhar na unidade 4 com ciclo contábil e princípios da contabilidade. Então, a gente veio trabalhando aí, desde o início, de quando a gente iniciou, né, a disciplina de contabilidade geral, nós trabalhamos com o que é contabilidade, né? Passamos a conhecer, né, o que é a contabilidade, qual o seu objetivo, qual o seu objeto e, principalmente, o objeto da contabilidade que é composto pelo patrimônio. Então, nós estamos falando de contabilidade dentro da organização, né? Dentro das empresas, né? Elas que precisam se organizar, precisam se planejar, precisam ter uma equipe importante para desempenhar as funções dentro da organização. A partir dessa equipe, a partir desse planejamento, desse ciclo, que é o que a gente vai chamar, né? As empresas elas conseguem alcançar os seus resultados positivos, né, tanto na parte organizacional quanto na parte contábil. Então, trazendo para a realidade do que a gente vem estudando, né, que a gente viu como é que a empresa faz a contabilidade, né, quais são as contas que formam o patrimônio ativo, passivo e PL, que representam bens, direitos e obrigações, né? Então, tudo isso está composto dentro do que a gente chama de ciclo. Tá? E aí a empresa pode ter um ciclo organizacional e o ciclo contábil. Né? O ciclo organizacional ele vai das etapas do planejamento, do controle, da execução, né? De todas as, vamos dizer assim, de todas as etapas que a empresa busca, né, estabelecer dentro da administração dela, né, para alcançar seus resultados. O ciclo contábil, a gente vai ver que consiste nas etapas voltadas para a empresa alcançar o seu planejamento financeiro e planejamento contábil de conseguir divulgar, de elaborar, de finalizar todas as demonstrações contábeis, tá? Então, quando a gente fala ciclo, professora, por que ciclo? Porque o ciclo consiste em etapas, em sequências de procedimentos, né, para que a empresa execute alguma coisa. Então, o contábil, ele é formado, tá, pelas etapas de identificar, de classificar, de mensurar, de registrar, de acumular, sumarizar e evidenciar o quê? As informações da contabilidade. Tá? Então, pega todos aqueles dados, todos aqueles fatos contábeis, né, que ocorre dentro da empresa, a empresa está pagando salários, a empresa está fazendo investimento, a empresa está comprando estoques, tá? Então, esses fatos contábeis, eles serão contabilizados. Esse ciclo contábil representa o processo executado nas empresas para elaborar as demonstrações contábeis. Então, o ciclo ele consiste, a gente vai ver que ele pode abordar o período de 1 ano ou 12 meses, ou seja, um exercício social que a empresa passa, né, que compreende o exercício da contabilidade, né, de início e término. Esses ciclos eles precisam ter etapas, né, que se inicie e que se termine, que assim que se encerra um ciclo tem que se começar um novo ciclo. Tá? Então, é importante a gente conhecer o ciclo contábil porque ele divide todo o processo de responsabilidades de um contador entre as etapas básicas, de acordo com a organização interna da empresa. Então, quanto maior a empresa, quanto a empresa estiver no maior nível de exigência, mais complexo é esse ciclo contábil, porque vai envolver mais pessoas, mais responsabilidades. Por exemplo, se a gente tratar de uma sociedade anônima, uma empresa de capital aberto, esse ciclo ele não seria um ciclo grande de 12 meses ou 1 ano. Ele seria um ciclo mais curto, um ciclo que corresponde a 3 meses. Por quê? Porque as empresas precisam a cada 3 meses divulgar as suas demonstrações contábeis, trimestral. Tá? Então, esse ciclo contábil, a quantidade de dias, de período, de meses, vai de acordo com a necessidade e porte da empresa. Quando a gente diz que neste ciclo é importante estar a participação do profissional da área do contador, tá? E das pessoas que trabalham na organização interna da empresa, é porque com relação às responsabilidades, vamos dizer que uma empresa esqueça de mandar um boleto de imposto, né, vamos dizer, um DARF de imposto de pagamento para o setor de contabilidade, esqueceu,
vamos lá, que a pessoa responsável pelo setor fiscal esqueceu de mandar para o setor contábil, né? Ou melhor, para o financeiro pagar e depois para o contábil registrar. E aí o que acontece? Esqueceu e foi ficando, e aí vem gerando multas, juros, e a empresa precisa de uma certidão, vamos dizer, de algum órgão público, e essa certidão não sai porque está devendo imposto. E aí a responsabilidade é de quem? É do contador que não está cobrando do setor fiscal, ou é da pessoa que está trabalhando lá no setor fiscal e não passou para o financeiro pagar? Então, são essas situações que podem ser deparadas dentro da organização, que aí dentro desse processo estabelecido, desse ciclo contábil, é importante dizer qual é a responsabilidade de cada pessoa, né, de cada setor, quem vai ficar responsável por o quê, né, para que essas coisas não venham a acontecer. Então, como eu falei para vocês, o ciclo contábil ele é usado de forma abrangente por um período de relatório completo. O que é esse relatório completo, professora? É a elaboração, é o fechamento da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, tá certo? Então, para a empresa é muito importante ela manter-se organizada durante todo o período do processo de elaboração desse ciclo, certo? E aí desse elemento-chave que ajuda a manter a eficiência geral da administração da empresa, tá? Então, é manter-se organizado durante todo esse período. Organização de papel, organização de sistemas, se a empresa tem um sistema adotado tanto para contabilidade quanto para organizar documento, para emitir relatórios, né? O arquivo, os documentos, relatórios serem organizados, não deixar serviço acumular, né? Tentar estar tudo em dia. Por quê? Porque isso ajuda o desenvolvimento das atividades e tarefas, tá? Então, como eu disse para vocês, os ciclos variam de acordo com a necessidade do relatório. Que relatório é esse, professora? As demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras. Tem empresas que são obrigadas a publicar trimestralmente, tem empresas que só precisam encerrar isso no final do ano, ou seja, no final do exercício, após os 12 meses. Então, isso varia de acordo com o porte e obrigatoriedade da empresa, tá? Tem empresas que procuram analisar o seu desempenho mensalmente, tá? E tem outras que preferem consultar seus resultados trimestrais ou anuais. Então, isso varia de acordo com a exigência de cada uma, né? De cada uma perante o mercado, perante o regime de tributação que ela está inserida, tá? Então, é muito importante isso estar bem desenhado. Quando a gente diz assim, bem desenhado, eu tenho a minha empresa lá, seja ela de pequeno porte, médio ou grande porte, a minha empresa é setorizada, tem os setores, é importante cada empresa, toda empresa ter um organograma, saber a quem você se reporta, quem é o seu superior, né? Quem é o seu chefe de setor. Isso é muito importante, minha gente, dentro de uma organização, tá? A determinação da quantidade de tempo para cada ciclo é importante porque define datas para abertura e fechamento. Então, isso é outra coisa muito importante. A gente não tem que deixar as coisas ao léu, né? A gente precisa cobrar, né? Quando a gente cobra dos setores prazo, quando a gente cobra tarefas, é justamente para a gente alcançar os resultados de forma eficiente, né? Então eu termino qualquer dia. Não, a gente tem que agendar, a gente tem que planejar. A contabilidade dessa empresa, as demonstrações contábeis é só encerrada em dezembro, então o ciclo inicia em janeiro, se encerra em dezembro. Mas nesse período a gente vai fazer levantamentos parciais a cada 3 meses. Como é que está isso? Então, tudo isso gira em torno de um planejamento. Depois que um ciclo se fecha, um novo ciclo se começa. E aí começa-se todo esse processo, reinicia-se todo esse processo contábil. Eu até coloquei aqui de 8 etapas, tá? É porque são essas etapas básicas que um ciclo contábil ela pode estar adotando dentro da organização. É obrigada a empresa ter todas, professora específica? Não, né? Mas ela pode ter as básicas, né? Ela pode desenhar, né? Tomando por base essas etapas básicas, vamos dizer assim, tá certo? Não é obrigado estar em todas essas etapas, mas se estruturar, né, basicamente. Então, cada empresa tem o seu ciclo contábil desenhado.
Partindo disso aí, né, se a empresa desenha um ciclo contábil, quando ela chega nessa fase do ciclo para elaborar as demonstrações, é porque ela já vem fazendo escrituração, já elaborou plano de contas, registrou suas operações nos livros obrigatórios da contabilidade. E o que é que acontece? Para as empresas trabalhar com o registro obrigatório da escrituração contábil, ela precisa se basear em princípios. Tá? Quando eu digo para as empresas registrar, para a contabilidade da empresa registrar. Os princípios contábeis, ele foi criado pelo Conselho Federal de Contabilidade através de uma resolução. Tá? E esses princípios eles são baseados em doutrinas, em teorias. Né? Toda ciência ela tem uma teoria. Né? O que é a teoria? São as definições, é a base teórica para que a gente possa aplicar isso na prática. Tá? Então, o CFC editou a resolução 1282 de 2010, que revogou uma resolução de 93 e 95. Então, em 2010, esses princípios foram atualizados, certo? E aí, eles são usados na contabilidade para ser observado o registro das informações. Os principais princípios, tá? Um dos mais importantes é entidade, continuidade e competência. A gente vai ver o que significa cada um. Tá? Por exemplo, se eu for registrar uma despesa na contabilidade, quando a gente viu lá em escrituração, eu mostrei para vocês que existiam dois tipos de regime: regime de caixa e regime de competência. Regime de caixa é quando a gente faz o pagamento à vista, quando é naquele exato momento, a contabilidade registra, já tem a entrada, já tem a saída daqueles recursos. O de competência, não. Você tem uma receita ou uma despesa que foi gerada, mas que será paga no futuro, a prazo, né? Num futuro próximo. Então, esse é o princípio da competência, que diz assim, ó, a contabilidade precisa registrar receitas e despesas independente do pagamento e recebimento, ou seja, trabalhar com regime de caixa e trabalhar com regime de competência. Então, vamos ver os princípios um a um. O primeiro princípio é o princípio da entidade. Esse princípio está relacionado ao patrimônio da empresa, muito importante. Porque o que é que diz o princípio da entidade? Diz assim: olha, empresa, você não pode misturar seu patrimônio com o patrimônio dos sócios, com o patrimônio dos donos da empresa. Né? A gente vê que ocorre isso muito na prática. Né? O patrimônio é o objeto da contabilidade. Então, o princípio da entidade ele firma a autonomia patrimonial, dizendo assim: se a empresa foi constituída, vai comprar um carro para a empresa, então o carro pertence ao patrimônio da empresa. Não é correto um sócio proprietário chegar e usar, vamos dizer, do CNPJ da empresa para se beneficiar, para comprar patrimônio em benefício seu. Né? Vamos para um exemplo bem prático: mercadinhos, supermercados, né? Que tem os donos, né? Tira dinheiro para pagar uma conta de água, tira dinheiro para pagar uma conta de luz da sua casa, né? Ou para dar ao filho. Então, vamos tentar, as empresas precisam tentar se organizar nisso. Né? Então, retira o seu prolabore mensal. Você, como sócio, como dono, todo mês a retirada minha como sócio é R$ 5.000. E a partir disso, você paga as suas contas. Tá? Então, não haver essa mistura. Tá? A principal consequência decorrente do princípio da entidade é que o patrimônio de uma entidade, de uma empresa, companhia, organização, ela não deve ser confundida com o patrimônio dos seus sócios, tá? E aí eu coloquei um exemplo, o que eu acabei de falar: a empresa adquiriu um veículo para servir as atividades da empresa e o dono e o proprietário utilizam em favor próprio. Né? Então, a gente tem que evitar essas coisas. Por quê? Porque isso vai lá no registro das demonstrações contábeis. Né? Então, você comprou um carro para você no nome da empresa, então o carro pertence à empresa. Né? Não é particularmente seu. Tá? O veículo adquirido com o dinheiro da empresa deve ser registrado como bem da empresa e não deve estar no seu imposto de renda como bem pessoal. Tá entendendo? Então, são essas coisas, vamos dizer assim, atividades rotineiras que não podem ocorrer. Então, o patrimônio é da empresa, é isso que diz o princípio da entidade. Não confundir patrimônio da empresa com patrimônio dos sócios. O princípio da continuidade, ele trabalha em parceria com a entidade, por quê? Para existir patrimônio, precisa existir empresa. E se não existe empresa, não existe patrimônio, não existe atividade, não existe empregado, não existe funcionário, não existe controle interno, não existe contabilidade de empresa, né? Então, o que é que diz o princípio da continuidade?
é que as empresas, elas nascem, elas são abertas no mercado para continuar operando no futuro, desempenhando as suas atividades, né? E não essas empresas elas virem à falência, né? Então, é muito importante o quê? A continuidade das atividades operacionais dessas entidades, tá? E aí, a continuidade influencia o valor econômico dos ativos, do patrimônio da empresa, né? Então, as empresas, elas não podem entrar em liquidação judicial, extrajudicial, ter históricos permanentes de prejuízo, não, por quê? Porque a partir do momento que uma empresa ela é constituída, ela é para operacionalizar, ela é para dar lucros, né? Ela é para crescer, é aumentar as suas filiais, né? Então, assim, as empresas nascem para que elas fiquem no mercado por muitos e muitos anos, tá? Por exemplo, a empresa Felicidade foi constituída há mais de 10 anos e continua desenvolvendo suas atividades no mercado. Ela não fechou suas portas, né? A gente viu aí que a gente passou por um grande período de pandemia, né? A gente ainda está passando mais de uma maneira, vamos dizer, menos afetada, mas que muitas empresas fecharam as portas porque não conseguiram suportar, não conseguiram continuar com suas atividades, né? Em função de um processo desse pandêmico, de pessoas morrendo de calamidades públicas com relação à saúde, né? Então, muitas não conseguiram desempenhar suas atividades, como outras passaram a lucrar triplicado, como farmácias, supermercados, né? Toda essa área de saúde. Por quê? Porque passou-se as pessoas a consumir coisas mais importantes naquele momento para a sobrevivência. Então, as empresas, o que é que diz o princípio da continuidade? É que essas empresas continuem operando no futuro, continuem desempenhando suas atividades desde o dia que ela foi constituída, tá? Um outro princípio importante é o princípio da competência. Então, a competência ele está relacionada às transações financeiras, relacionada às receitas e despesas. Então, o princípio da competência preconiza que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos no período a que se referem, independentemente da realização financeira. O que é isso, professora? É receitas e despesas serem registradas, incluídas na apuração do resultado do período, sempre simultaneamente, quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento. Ou seja, se eu comprei uma mercadoria a prazo de um fornecedor no dia 10 de fevereiro, então eu vou registrar no dia 10 de fevereiro que eu tive uma compra a prazo, independentemente de eu ter recebido aquele pagamento à vista. Tá? A mesma coisa se eu vender mercadorias a prazos. Então, eu também registro aquilo ali, simultaneamente. Então, esse é o princípio da competência. Tá? O que é que diz o CPC 00? Aquele CPC da estrutura conceitual que a gente viu quando a gente tratou das informações, é que tudo isso é importante para apresentar as características qualitativas da informação contábil. Lembram? Comparabilidade, compreensibilidade, representação fidedigna, tempestividade, verificabilidade. Então, de que essas informações sejam registradas para que a gente assegure a informação qualitativa, tá? E aí, e também, atender o atendimento dessas características qualitativas assegura a utilidade da informação contábil. Então, eu vou ter demonstrações contábeis apresentadas de maneira qualitativa, de maneira mais correta, de maneira mais confiável, tá? Esse é o princípio da competência. Então, o princípio da competência e o princípio da continuidade, eles também são importantes e são indispensáveis. A gente pode trabalhar com continuidade e competência em conjunto. Por quê? Para a informação contábil ser útil, ela precisa ser relevante e representar fidedignamente aquilo que se propõe. Então, eu tenho que relacionar isso ao princípio da competência, ou seja, eu tenho operações com receitas e despesas que precisam ser registradas, independente do recebimento ou pagamento. Se eu tenho empresas registrando receita, empresas registrando despesa, eu tenho empresa em continuidade, Então, eu tenho empresa que está nativa, eu tenho empresa que não entrou à falência,
Tá? Por exemplo, folha de pagamento dos operários relativa ao mês de dezembro, que será considerado uma despesa de dezembro, mas de que o pagamento pode ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte, né? A gente sabe que os salários, quando eles são pagos dentro do mês, melhor ainda, né? Os funcionários adoram receber isso, é perfeito. Mas que existe essa particularidade que muitas vezes o pagamento pode ser até o quinto dia útil, né? No caso, por exemplo, até de nós, servidores federais, a gente nunca recebe os salários no último dia do mês, no dia 30. Não, a gente sempre recebe no primeiro ou no segundo dia útil do mês seguinte. Então, isso é permitido em lei. Tá? Então, isso quando eu digo o exemplo da folha de pagamento desses operários, é porque o que é que acontece? Opa, eu tenho aí continuidade, né? Então, eu tenho que a empresa está operando, a empresa está em atividade para poder eu atender o princípio da competência, ou seja, está tendo a empresa está gerando despesa, a empresa está gerando receita, então ela está em continuidade, ok? O outro princípio é o princípio da oportunidade. O que é que diz o princípio da oportunidade? Né? Refere-se simultaneamente à tempestividade e integridade do registro das informações. Então, quando eu digo assim, princípio da oportunidade é que o registro do patrimônio, o registro das informações do patrimônio tem que ser feito de forma imediata. Se eu tenho operações com ativo, se eu tenho operações com passivo, se eu tenho operações com patrimônio, eu tenho que ser registrado. Por exemplo, se a empresa teve lucro acumulado no mês de abril, esse lucro tem que ser registrado no patrimônio do mês de abril. Se eu for distribuir para os sócios, eu vou registrar no mesmo mês, tá? Então é a oportunidade, ou seja, é a tempestividade da informação. Naquele momento, né? Eu tenho que registrar naquele momento, naquela data, porque senão essa informação ela vai estar distorcida nas demonstrações contábeis, tá? Então ele determina que o registro do patrimônio seja feito de forma imediata, né, com a extensão correta, independente de onde foi originado, ok? Aí, ó, nós temos o princípio pelo valor original. O que é que diz esse princípio? Que todos os componentes do patrimônio, quando a gente fala componentes do patrimônio, são os elementos do ativo, ou seja, um veículo, uma máquina, um equipamento, um terreno, tem que ser registrado pelo seu valor original. O que é o valor original, professora? É aquele valor que a empresa comprou o bem naquele momento. Se a empresa decidiu comprar um equipamento, vamos dizer, comprar um computador para a sala da administração e o computador foi R$ 3.000, então ela vai registrar naquele dia o bem por R$ 3.000, certo? Se comprou do exterior, trouxe para o país, comprou em dólar, reverteu em real, vai ser na moeda daquele país, tá certo? Então tem que registrar pelo seu valor original. Para quê? Para que isso seja registrado de maneira correta, tá? E represente fidedignamente, né, a informação contábil. Por exemplo, os elementos do ativo entram nos registros contábeis pelo preço pago para adquirir ou fabricar. Uma máquina foi adquirida por 12.000 no dia 11 de março, então eu registro esse bem naquela data por aquele valor. Por quê? Esse bem lá na frente ele pode se depreciar, ele pode se desvalorizar, né? A empresa faz isso, faz esses cálculos, tá? Mas aí ao longo do tempo ele pode ir se deteriorando, precisando de manutenção. Mas naquele momento que eu comprei, a contabilidade registra para a empresa o valor naquela data que foi adquirido, ok? O princípio da prudência, o último princípio, o que é que diz? Né? Que as empresas precisam adotar o menor valor para os componentes do ativo, ou seja, o ativo, lembrem, né, a parte boa da empresa representa bens e direitos, né, e maior valor para o passivo, obrigações, né, a gente registrar nas obrigações os valores maiores. Por exemplo, eu comprei algum bem, vamos dizer que eu comprei um veículo, tá? E aí perdi a nota fiscal desse veículo. Tenho como registrar isso na contabilidade? Olha, não deve, porque eu não tenho documento. Mas aí digamos que eu ache a nota fiscal daquele veículo e aí aquele veículo tinha saído por 36.000, na nota está 34.000 porque teve um desconto, então eu registro por aquele valor que está na nota.
34 mil. Ok. Mas aí vamos dizer que a empresa comprou o veículo para a empresa, ok. A empresa vendeu mercadorias, vendeu à vista, em espécie, em dinheiro, não foi operação transacionada via banco que fica registrado. E a pessoa foi lá e pagou a mercadoria, deu em dinheiro R$ 100. Só que o caixa registrou, não conseguiu registrar esse valor, perdeu, e aí esse valor ficou na dúvida se ia registrar menor ou maior. Então ficou na dúvida de quanto pagou, não registrou nada de quanto pagou por aquela mercadoria. Então adote o menor valor. Não adote os maiores valores, tá? A gente deixa sempre para adotar os maiores valores para as obrigações, né? Ou seja, a gente sempre, o que é que diz o princípio da prudência? Que a gente sempre deve levar as obrigações em primeiro lugar, né? Nessa dúvida, tá? Porque é muito melhor a empresa, vamos dizer assim, pagar mais, registrar uma obrigação a mais, depois tentar reverter, do que ser a menor para ela não levar punibilidades. O valor de mercado, por exemplo, de um inventário final de mercadoria, né? O que é um inventário quando a empresa faz os inventários? Quando a empresa fecha para balança. Às vezes a gente passa no shopping e vê lá no cartaz, nas lojas, fechado para balanço. O que é que as empresas estão fazendo ali? Recontando seus estoques de mercadorias. Mercadorias velhas para fazer liquidação, para dar desconto, porque mercadorias novas vai chegar. Tá? E o que acontece? Quando as empresas vão fazer esses inventários, por exemplo, o valor de custo daquelas mercadorias que foram adquiridas. Então, sempre registrar aqueles valores do ativos, se não lembra, os valores de custos a menor, né? Já que é um bem, e deixar as obrigações sempre para os valores maiores. Então, ser prudente com relação a isso aí, tá, gente? Então, com isso, a gente termina essa parte de ciclo contábil e de princípios da contabilidade. Aqui estão algumas referências, livros que vocês podem pesquisarem na bibliografia básica lá no Siga Virtual, ok? Bons estudos a todos!